Fala galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal, eu sou o Nicolas e hoje a gente vai trazer para vocês o tão esperado review da Boss. Essa maquininha incrível aqui, eu esperei um tempo para poder fazer o review dela para trazer para vocês, porque eu queria de fato ver como ela funciona, como ela se comporta, então a gente vai trazer tudo nesse vídeo. Quem quiser conhecer a Boss aí, se liga nesse vídeo até o final. Let's go. I wake up to a little bit of drool on my pillow, feel like it's gonna be a bad day. Yeah, I'm tired of shit, and the coffee ain't hit yet, damn, ain't that great. I don't wanna go to work, cause my boss is a jerk, and I'm not even that paid. I need a change in my life, cause I don't feel alive, and there's nothing that makes me happy. Hold my beer for a minute, I'm about to quit my job, cash in for a ticket. I'm going on a trip and I don't plan to visit. I'm gonna stay there till I feel like I'm winning. Queria começar agradecendo a galera da Vaplan que mandou pra gente essa maquininha aqui, pra gente experimentar, pra gente conhecer e pra gente poder fazer esse review, trazer pra vocês a nossa versão, o que a gente acha dela. E assim, eu já falo pra vocês, tá? De imediato. A primeira coisa que me impressionou muito é o tamanho dela, cara, ela é muito pequena. E eu sei que no vídeo a gente sempre usa comparações de tamanho, mas quando a gente pega ela na mão, é muito pequenininha. Ela parece um brinquedinho minúsculo assim, olha só que coisa linda. Outra coisa muito legal dela é que ela é uma máquina extremamente bonita. Cara, vocês estão vendo imagens dela, vocês viram imagens dela bem direitinho assim. Ela é impressionante, é uma máquina muito bonita mesmo, tá? As máquinas da Vaplan normalmente são muito bonitas, mas essa aqui me impressionou mesmo, tá? Ela é uma máquina com sistema transversal, o sistema que ela usa é muito parecido com o de bobina, então é um sistema que tem recuo, tá? E essa máquina, ela te permite trabalhar da forma que tu quiser. Seja se tu vai traçar, se tu vai pintar, se tu vai sombrear, o que tu for fazer, pintura pesada, pintura mais suave, uma sombra bem levezinha, então tudo isso ela vai fazer. Aí tu me pergunta, Nicolas, mas essa máquina então ela é híbrida? Não, ela tem ajustes nela de forma muito fácil que permitem que tu consiga fazer isso de uma forma muito tranquila. Então, por exemplo, a gente tem ajuste de curso, e eu vou explicar para vocês melhor sobre esse ajuste de curso, que é feito de uma forma extremamente rápida, entendeu? Ó, a gente não precisa trocar mola, a gente não precisa trocar nada, tá? O ajuste ele é feito muito rápido. A gente tem ajuste de pressão da mola que exerce em cima desse batedor aqui, tá? Essa pressão faz com que quanto maior a pressão que a gente deixar da mola exercendo, mais suave vai ser essa batida. Isso nos ajuda muito, por exemplo, quando a gente quer trabalhar com fine line bem delicadinho, ou quando a gente quer fazer aquela sombra bem suavezinha, a gente não quer deixar muita marcação muito pesada aquela sombra, a gente pode dar uma apertadinha, deixar ela bem suave para trabalhar. Da mesma forma, se a gente quiser trabalhar com bold line, com um trampo bem pesado mesmo, a gente consegue, a gente faz esses ajustes e consegue trabalhar com ela para um trampo mais pesado. Então é uma máquina que permite muitas coisas, porém precisa fazer os ajustes. Não é uma máquina que ela sozinha, ela vai fazer tudo. Ela te permite fazer esses ajustes para facilitar o teu trabalho, seja no que for, num bold line ou no fine line, enfim. E a parte técnica dela, eu vou deixar para vocês verem lá no site da Vaplan, eu vou botar o site deles aqui embaixo. Lá vocês podem inclusive baixar o manual das máquinas e ver como é que ela funciona, tudo certinho, a voltagem que ela trabalha e tudo mais. Eu não queria entrar tanto nesse lance, eu queria mais falar para vocês como a gente se sentiu usando essa máquina aqui, tá? Cara, primeiro ponto, assim, sobre o uso dela, ela é extremamente leve, e é muito bom quando a máquina ela é levezinha, assim, porque a gente não fica com aquele contrapeso, aquela coisa puxando um pouquinho assim, tá? Então ela é muito leve, ela é muito boa de trabalhar. Outro ponto que eu acho que eles acertaram muito, tá? Esse RCA, ele fica para cima, então a gente fica mais ou menos nesse eixo, ó, o RCA encaixa aqui, a máquina vem e a nossa biqueira fica aqui para baixo, então a gente fica sempre na vertical, não fica um RCA na horizontal. Isso é um acerto muito grande que acaba ajudando bastante na hora que a gente está tatuando, não fica pesando bastante ali na máquina e tal. Eu gostei bastante desse RCA para cima. Outro ponto bem legal e prático dela é essa fenda que a gente tem aqui na frente, tá vendo? Isso aqui permite que a gente coloque a agulha direto assim, sem precisar passar aqui pelo buraquinho. É um detalhezinho pequenininho, mas eu acho que isso acaba ajudando muito, facilitando muito no trabalho, quando a gente vai fazer a montagem da máquina. Então é uma coisa bem bacana, tá? Eu gosto disso, esse vinco que fizeram aqui, eu acho que é uma coisa bem acertada. E pra falar a verdade, eu acho que esse é o projeto de máquina mais eficaz e bem executado que eu já vi, assim, pessoalmente, né? Porque realmente, cara, ela é uma proposta muito boa, uma proposta muito incrível de tu conseguir trabalhar de várias formas e não de várias formas adaptadas, mas de várias formas muito bem. Então, por exemplo, se vocês quiserem trabalhar com cartucho, ela é uma máquina que consegue trabalhar com cartucho. A gente tira aquela mola que tem embaixo do batedor
Isso vai fazer com que o batedor fique sem nenhuma resistência e a resistência vai ficar só por conta da membrana do cartucho. Então isso facilita bastante, deixa a nossa força tranquila para a gente pigmentar com cartucho. E caso a gente queira trabalhar com cartucho também, mas de uma forma muito suave, então de novo, se a gente quiser trabalhar com uma 3RL ou até 1RL, e a gente quiser uma máquina bem suavezinha, a gente pode inclusive colocar o adaptador de cartucho, colocar o nosso cartucho lá embaixo e colocar essa mola aqui que eu vou mostrar para vocês como é que tira, colocar essa mola e deixar ela bem suavezinha. Então conforme a gente vai pressionando ela, conforme a gente vai apertando, mais macia vai ficando a máquina. Então a gente pode dar uma maciez bem pequenininha, porque já vai ter a maciez da membrana e a gente consegue pigmentar muito, muito, muito bem. Então é uma máquina que permite, cara, praticamente tudo assim. E como ela é uma máquina que tem um sistema de recuo, ou seja, quando ela bate na pele, ela sempre tem esse recuo aqui, certo? Ela não é igual uma Direct Drive que ela bate seca. A gente tem inclusive vídeo falando isso pra vocês, se vocês quiserem ver no nosso Insta, coisa assim, a gente tem explicando a diferença de batida seca e batida com recuo. Ela é uma máquina que tem recuo, então a gente tá sempre com um jogo com a pele, a resistência da pele e esse recuo que a gente tem aqui no nosso batedor, tá? Isso faz com que a gente tenha uma batida mais suave, uma batida mais macia, e eu particularmente adoro pigmentar dessa forma. Eu prefiro pra traço, eu gosto de pigmentar dessa forma. Eu acho que a gente acaba tendo um jogo melhor, uma forma muito mais suave de pigmentação, sem que ela perca a força, sem que ela perca a capacidade de pigmentar. Então é uma pigmentação mais macia, entendeu? Não é uma pigmentação tão dura quanto a gente tem com a Direct Drive. Porém, a Direct Drive tem as suas vantagens de fazer rastelado, de fazer uma pigmentação pesada em áreas mais flácidas e tudo mais. Essa máquina a gente também consegue isso removendo aquela mola traseira ali, a gente consegue deixar ela com uma força máxima, então realmente ela fica bem forte, tá? E é uma máquina assim, no uso, na prática, ela é uma máquina muito, muito, muito boa, certo? O importante dela é entender como funcionam os ajustes para a gente não acabar mexendo muito nela e não saber por que a gente está fazendo. Então eu vou explicar esses ajustes para vocês, para quando vocês quiserem fazer eles, vocês fazerem eles da forma correta. Então vamos lá, para fazer os ajustes, tá? Eu deixei a nossa máquina montadinha aqui certinho, tá? Com o adaptador de cartucho. E essa chavezinha que é uma chavezinha que vem junto na caixinha dela, tá? Então quando vocês recebem a caixinha, deixa eu mostrar pra vocês o que vem junto. Vocês vão receber esse pacotinho aqui, ó, tá? Onde tem a chavezinha, tem o elástico para segurar a haste, tem as borrachinhas de reposição, tem mola de reposição, tem essas borrachinhas pretinhas, que é as que vão aqui em cima também, tá? Também para reposição, e tem inclusive esses pezinhos aqui de borracha que eles vão aqui embaixo desse batedorzinho para deixar ela dar uma amaciada nessa batida. Então tem todas essas peças de reposição, inclusive a chavezinha que vocês vão usar para fazer esses ajustes, certo? Vamos lá. O mais impressionante dos ajustes que essa máquina oferece, sem dúvidas, é isso aqui, ó, essa catraquinha aqui, tá? Essa catraca é onde a gente faz o ajuste de curso, certo? Deixa eu tentar mostrar para vocês aqui, ó. E ela é bem suave de trocar. Então a gente troca de 3 para 3,5, para 4, para 4,5, tá? O ajuste na catraca, ele é muito, muito, muito simples. Ele é muito suave. A gente consegue fazer mesmo com a máquina protegida, com o protetor de máquina, o plástico, a gente consegue fazer de uma forma bem tranquila. Então vocês podem ver aqui, ó, que a gente só precisa segurar a máquina, logicamente, né? Com uma certa firmeza ali, ó. E consegue trocar bem suave, tá? Isso aqui é muito bom, porque muitas vezes a gente está trabalhando com uma mesma agulha e nessa mesma agulha a gente quer fazer um ajuste de curso e isso acaba facilitando a gente para algum tipo de trabalho. Então, por exemplo, assim, vamos supor que a gente esteja traçando e depois a gente quer dar uma rastelada. Então a gente pode traçar com os 13,5, por exemplo, ó, ajustei para 13,5, tá? E aí eu tô traçando. E aí sem precisar mexer na voltagem, eu vou lá e ajusto para 4,5 para poder fazer um rastelado com pontinhos mais espaçados. Então consigo ajustar isso, ó, muito rápido. Tô em 13,5, ajustei para 4,5 e consigo fazer um outro tipo de trabalho com a mesma agulha, com a mesma voltagem, tudo certinho. Então isso pra mim aqui, cara, isso aqui foi muito acertado, a galera tá de parabéns porque isso aqui foi realmente genial, tá? Genial mesmo, tá? O outro ajuste que ela tem, muito importante, é o seguinte, ó. A gente tem um parafuso lateral aqui, certo? Esse parafuso aqui. E a gente tem um parafuso aqui embaixo, ó. Esse aqui, tá vendo? O que acontece? Esse parafuso lateral, ele é um parafuso de pressão, então ele aperta, ele pressiona o nosso parafuso de baixo. Para quê? Para garantir que esse parafuso de baixo vai ficar tudo certinho ali, beleza? Então o que a gente vai fazer, ó? Isso aqui é o que controla a maciez da batida, certo? Então o que eu vou fazer? Eu vou pegar esse parafuso lateral, ó, botar a nossa chavezinha e vou só fazer o seguinte, ó, só dar uma giradinha, tá? Bem de leve. Aí eu vou aqui no parafuso de baixo, tá? E vou tirar ele. Quanto mais eu solto ele, quanto mais eu giro ele no sentido anti-horário, ou seja, quanto mais eu tiro o parafuso, mais macia essa mola vai ficar. Então aqui em cima a gente tem uma mola, eu vou tirar essa mola para mostrar para vocês, tá?
mais macia essa mola vai ficar em cima do batedor, e fazendo pressão no batedor. Então o que vai acontecer, ó? Se a gente soltar esse parafuso, essa mola não vai ficar pressionada. Então o batedor ele vai poder jogar direitinho com essa mola. Quanto mais a gente pressiona aquele parafuso, mais a gente está pressionando essa molinha, entendeu? Esse parafuso de baixo. Então quanto mais a gente fecha, quanto mais a gente gira no sentido horário, mais tensionada vai ficando essa mola. Isso deixa ela mais dura. Isso faz com que o nosso batedor ele precise trabalhar com mais força para conseguir vencer essa resistência da mola. Isso faz com que a máquina fique mais suave, ou seja, é como se a gente tivesse a nossa mola empurrando o nosso batedor para tipo, calma, não vai tão forte. Então quanto mais a gente está apertando, ó, deixa eu mostrar para vocês, tá? Esse é o parafusinho de baixo e essa é a molinha. Ela vai aqui embaixo, onde eu mostrei para vocês. Então, ó, a gente bota aqui a mola, bota aqui o parafuso, tá? Vocês estão vendo o parafusinho ali, né? E aí a gente gira esse parafuso, ó. Eu vou girar até o ponto de ele encaixar ali na máquina. Pronto, tá? Ele já tá tensionando. Dessa forma como a gente tá agora, tá? Ele tá praticamente sem nenhuma pressão. Então a mola não tá fazendo pressão no nosso batedor, quase nada. Então isso vai deixar nossa batida mais forte, certo? Porque não tem nada segurando aquele batedor, tá dizendo, vai que tá tranquilo. Mas quanto mais a gente vai pressionando, aqui a gente vai apertando esse parafuso, mais a gente vai pressionando a mola. E o nosso batedor, ele vai começando a ficar um pouquinho mais pesado. Se a gente apertar bastante essa mola, ela vai ficar mais tensionada e isso vai deixar o nosso batedor um pouquinho mais pesado, um pouquinho mais duro. E isso vai fazer com que a gente tenha uma batida mais suave. Ajustou a batida da forma que a gente quer, certo? O que a gente faz? A gente vem no nosso parafuso lateral e aí sim, ó, aqui a gente aperta e pronto. Não é apertar muito forte, tá? É só dar uma apertadinha. Apertou aqui, pronto. A gente tá com a nossa mola tensionada da forma que a gente quer, com a suavidade que a gente quer e aí sim a gente pode vir aqui, ó, botar nosso cartucho e começar a trabalhar com ela. Lembra que eu falei para vocês o RCA ele ficar em pé? Cara, isso é muito legal que a gente tem toda essa força exercendo aqui para cima e aí o cabo acaba não puxando tanto. Quando a gente tem o RCA na lateral aqui, ó, ele acaba pesando para trás. Então colocar o RCA aqui para cima fica muito parecido com as PENCs quando a gente está trabalhando. Então, ó, vocês podem ver, ela é bem silenciosa, né? Ó, tá vendo? E conforme a gente vem aqui, solta o nosso parafuso, aperta lá embaixo, a gente vai deixando nossa batida cada vez mais pesada, cada vez mais macia no caso, né? Então cada vez mais macia, ó. Vocês estão vendo que eu consigo jogar com o batedor, né? Ó. Se a gente soltar esse parafuso lá de baixo, a gente vai tirar essa tensão da mola, né? Então a mola ela não vai exercer força ali em cima do nosso batedor. E isso vai fazer com que ele fique mais bruto, a batida mais forte, ó. Ó, aí fica bem mais forte, tá? Já dá pra perceber que tá bem mais forte. Pra eu parar esse batedor é diferente. E aí, logicamente, se a gente tá trabalhando com cartucho, como é o caso aqui, a gente vai soltar o nosso parafuso lateral. Vocês podem ver que esse ajuste, ele é relativamente rápido, tá? Ele não é um ajuste lento, não é um negócio que a gente precise tomar muito tempo. Então, por exemplo, aqui, ó, já tirei a mola. Vou só colocar o parafuso de volta para não perder ele, tá? E a gente já consegue fazer esse ajuste de uma forma bem tranquila. Isso é um ajuste que a gente não precisa fazer tanto durante a tatuagem, tá? Na verdade, acho que acaba nem fazendo. A gente vai trabalhar mais com o ajuste do curso. Então, ó, agora a gente já tem uma batida bem mais seca, tá? Bem mais forte, muito mais forte. A única coisa que tá amaciando essa batida é a membrana do nosso cartucho. Tá? Então, ó, é uma batida já bem mais forte, tá? A gente consegue pigmentar tranquilamente com ela, sem problema nenhum. E o ajuste de curso, Nicolas, como é que funciona? Vou mostrar pra vocês aqui, ó. Enquanto a gente tá com a máquina ligada, ó. Tá vendo? A gente consegue, com a máquina ligada, mudar o ajuste de curso, ó. 4,5 para 3. Vocês estão vendo? Então, tipo assim, cara, E isso a gente está falando de uma máquina extremamente leve, pequenininha, tá? Eu não sei, cara, eu só posso falar que eu estou muito encantado por essa máquina aqui. E essa máquina com adaptador de cartucho, ela nos traz a praticidade de poder ir lá e trocar de agulha. E caso a gente queira, isso é uma coisa que a maioria das pens não oferece, né?
Caso a gente queira, a gente tem a mudança de curso e a gente tem ainda a mudança de batida. A gente pode deixar ela mais macia, a gente pode deixar ela mais dura, a gente pode trabalhar com essa batida. Então assim, é uma máquina para quem está iniciando do zero? Não, eu não recomendo para quem está iniciando do zero, porque tu teria que entender como funciona a diferença de curso e como funciona a diferença dessa maciez da batida, certo? Porém, se tu tá iniciando e quer aprender isso de fato, beleza, tu vai conseguir aproveitar o máximo dessa máquina. Mas para quem já trabalha com tatuagem, para quem já tatua há bastante tempo e entende como funciona, cara, vocês vão conseguir deixar essa máquina do jeito que vocês querem. Vocês conseguem deixar ela uma máquina macia para fazer um fine line ou uma máquina pesada para trabalhar com bold line. E isso para mim faz dessa máquina aqui um dos projetos mais eficientes, eficazes, não sei exatamente a diferença delas, mas é um dos projetos mais incríveis que eu já vi de máquinas de tatuagem, assim, por terem ajustes simples e eficientes, ajustes que realmente importam. Então, meu parecer sobre a Boss, cara, bom, vocês sabem que eu sou apaixonado por essa máquina, ela é uma máquina muito incrível, ela é uma máquina muito boa, extremamente leve, com certeza é uma máquina que deve estar na tua bancada se tu tiver condições, tá? Vocês podem encontrar ela no site da Vaplan e, cara, se tiver cupom de desconto eu vou botar aqui embaixo pra vocês na descrição. É uma máquina realmente incrível. Muito, muito boa. Melhor coisa que a Vaplan fez até agora, assim, foi realmente essa máquina, um projeto incrível, um projeto muito bom. E então de parabéns aí. E é isso, espero que vocês tenham gostado, espero que vocês consigam um dia usar essa máquina, espero que ela consiga agregar bastante para vocês, porque realmente é impressionante essa maquininha. Fechou? Então é isso, espero que vocês tenham gostado desse review e se vocês quiserem saber como é a Maverick V8, que é uma evolução da Maverick que eles fizeram, comenta aí embaixo que a gente traz o review para vocês também. Ela tem ajuste de curso, a gente mostra direitinho para vocês como é que funciona isso. Fechou? Então é isso, até o próximo vídeo e valeu!